Bom dia. Bom dia para você que nos visita. Nós estamos recebendo a família do João que está acompanhando a recuperação do João em Araras. Ali tem vários irmãos orando por eles. Mas eu vi que tem bastante visitantes no nosso meio. Levanta a sua mão aí quem está nos visitando para a gente conhecer e alguém vai olhar para você e vai te abordar ali no final. Quantos visitantes nós temos? Ali atrás tem alguém, aqui. Olha aí, pessoal. Olha aí, chega lá e aborda ele, fala para ele o quanto ele é bem-vindo nesse lugar, o quanto ele é amado. E se ele deseja continuar a caminhar conosco, ajuda ele nesse processo. Pega na mão dele aí e conduz ele para essa direção. Amém? Irmãos, nós vamos continuar então a nossa série. Para aqueles que estão aqui a primeira vez, só para localizar, nós estamos trabalhando com um livro chamado O Lugar Mais Seguro da Terra, do Larry Crabb. E por que a gente tem trabalhado com isso? Deixa eu apresentar um pouquinho do nosso porquê. Nós temos um desejo, irmãos. Nós entendemos que o porquê, que o motivo, que a motivação que essa igreja se move tem a ver com ser um lugar para a presença. Nós desejamos construir um lugar para a presença de Deus nesse lugar aqui. Mas nós acreditamos que não existe algo mágico a respeito desse lugar. Entende? Não tem a ver com a estrutura arquitetônica desse lugar. Não tem a ver com o ponto geográfico que esse lugar representa no planeta. Apesar de muitas vezes nós intercedermos e pedir para o Senhor desenhar um alvo aqui nesse telhado, né, e ele mirar lá do céu e ele vir aqui, nós acreditamos que isso tem a ver com construir um ambiente onde Deus deseja habitar. E quando nós olhamos para o Velho Testamento e algumas imagens do Novo Testamento, nós vemos algumas ocasiões em que Deus trouxe direções e, na medida que o homem cumpriu essas direções e construiu a partir desse padrão, a presença veio sobre esse lugar. Então, nós acreditamos que para ser esse lugar da presença, nós precisamos ser uma comunidade espiritual que contém a presença a partir dos seus relacionamentos. E na medida que nós crescemos juntos na estatura de Cristo, nós vamos ser esse lugar que atrai a presença de Deus para esse lugar. Ok? Então, para que a presença não fique um assunto só etéreo, distante, nós queremos construir essa presença no nosso dia a dia. Ok? Então, esse assunto ele tem conexão total com aquilo que nós ouvimos de Deus há pelo menos 2 anos atrás, quando nós tínhamos ministério ao Senhor todos os dias, às 17 horas, né? E a gente deseja experimentar dessas coisas novamente. Quem sabe o Senhor não nos leva novamente para isso, porque nós queremos que isso aconteça, mas nós não vamos fazer de qualquer forma. Então, nós estamos tentando ouvir de Deus junto para perceber como que coletivamente nós vamos construir esse lugar. E a mensagem de hoje ela tem um título, uma maneira de compreender os nossos problemas. Então, deixa eu introduzir para você isso. Talvez você concorde comigo que você recebeu Jesus, você serve a Ele, você ama a Ele, mas ainda assim, a sua relação com Jesus não foi como a relação com as organizações Tabajara, né? Todos os seus problemas não se acabaram quando você conheceu a Cristo. Faz sentido ou alguém aqui, todos os problemas resolveram em Cristo? Então, eu quero pensar junto com você como que, mesmo sendo a habitação de Deus, mesmo sendo morada de Deus, um lugar para a presença, ainda assim nós passamos por dificuldades, ainda assim nós passamos por problemas, ainda assim nós temos dilemas, ok? E eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 2. Eu quero ler o finalzinho do capítulo 2 de 1 Coríntios e o primeiro versículo do capítulo 3 de Coríntios, ok? Para a gente pensar junto a respeito de uma realidade que Paulo está nos apresentando através dessa igreja. Paulo escreve essa carta endereçada a uma igreja na cidade de Corinto, ok? Eram cristãos, mas parece que eles passavam por problemas parecidos com o que nós passamos aqui. Então, vê se tem alguma similaridade com a sua vida isso. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura,
e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Pois, quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Irmãos, quando estive com vocês, não pude lhes falar como a pessoas espirituais, mas como se pertencessem a esse mundo, ou fossem criancinhas em Cristo. Que passagem forte, irmãos. Essa passagem está falando a respeito do homem no sentido humanidade, tá? E não gênero masculino, natural. E o que é esse homem natural? Esse homem natural, como todo homem, assim também o espiritual, ele é natural porque ele vem de uma natureza. Todos nós, com exceção do próprio Cristo, temos uma natureza caída. Nós somos inclinados naturalmente ao pecado. O homem natural apresentado por Paulo nesse texto é aquele homem que é governado pela sua natureza. Ele não é submisso ao Espírito de Deus que habita nele, mas ele é submisso aos seus desejos e à sua vontade, às suas emoções. Sabe aquela pessoa que tudo o que ela pensa em fazer, ela faz? E eu não estou falando no sentido positivo, eu não estou falando de alguém que é automotivado o suficiente para concluir todos os projetos que vêm à sua mente. Eu estou falando a respeito daqueles que cedem aos seus impulsos, sejam eles morais ou imorais, lícitos ou ilícitos. Quando eles desejam, logo eles fazem. Seria um homem instintivo, seria um homem que talvez concorda com a ideia de Darwin, né? Ele veio do macaco, então ele é um animal. Tudo que ele deseja, ele simplesmente executa. O homem natural, o homem carnal, é um homem que não é espiritualmente desenvolvido, não é maduro, porque maturidade está ligado com submissão ao Espírito de Deus. Geralmente, quando nós pensamos maturidade, nós pensamos em alguém que foi exposto a uma informação, domina essa informação e por isso é alguém maduro. Mas, na verdade, maturidade está conectada com o quanto somos submissos ou não à palavra de Deus, ao Espírito de Deus que habita em nós. Ok? Então, quando você olha para essa passagem em 1 Coríntios, no capítulo 2, Paulo está fazendo um paralelo entre um tipo de homem carnal ou natural, aquele que é dominado pelos seus desejos, e um homem espiritual, aquele que é submisso ao Espírito de Deus. Isso está claro. Mas o que acontece é que no capítulo 3, Paulo fala assim, não pude falar a espirituais, mas a carnais, pertencentes a esse mundo, como se fossem criancinhas em Cristo. Espera aí. Paulo está falando aos crentes. E ele está falando que esses crentes são como criancinhas, mas ele está falando que esses crentes são mundanos. A minha pergunta é, um crente regenerado em Cristo pode ser mundano? Pode não abandonar a infância espiritual? Pode isso? Responda para mim. Não, o crente é crente. O crente é um ser espiritual, angelical, né? Na medida que você cresce em maturidade, começa a crescer penas na sua costa. E se você continuar caminhando, vai ter uma asa e uma auréola. Não, irmãos. Constantemente nós seremos atacados pelo desejo da nossa carne. A questão é que o homem maduro é aquele que resolve morrer para a sua carne e viver pelo Espírito. As canções que foram cantadas no início do culto me constrangeram a esse nível, o convite de Jesus para que a nossa vida seja morta em Cristo, para que a vida dele seja vivida através de nós. E esse é o convite que o Evangelho nos faz. Paulo está falando a crentes que são como crianças espirituais. E eu não sei se você já viu isso, irmãos. Mas como é que é o comportamento de uma criança? O comportamento de uma criança é um comportamento instintivo. Leva uma criança no mercado, uma criança que não foi treinada no domínio próprio, tá? Mas pode ser treinada no domínio próprio uma criança, Ivo? Pode, irmãos. Pode.
Pode dizer não para a criança? Não apenas pode, como você deve. Mas ele entende, Ivo, desde bebezinho. Começa a dar um berro e dizer não para ele. Ele vai estremecer os ossinhos dele, ele vai sentir um certo incômodo, mas daqui a pouco isso vai se tornar um normal. E a quantidade de afeto que você dá, se ela for proporcional ou preferencialmente maior do que a quantidade de não que você dá, isso vai ser formativo, ok? E não traumático para uma criança. O fato é que quando você leva uma criança que não foi treinada a ouvir não para um supermercado, para um shopping, ela olha para algo e ela diz, eu quero aquilo. E aí você diz, eu não posso te dar aquilo. O que ela faz? Ela se joga no chão, ela faz birra e ela começa a chorar, porque ela entendeu que o choro é uma ferramenta de persuasão. Vou usar um termo mais feio, porque se você acredita que a criança é um anjinho, eu vou te ofender agora e tudo bem você ficar ofendido comigo. Ela está tentando te manipular, porque na verdade ela tem carinha de anjo, mas se ela não for bem instruída, ela tem muito mais potencial de se tornar um demoninho. Ivo, eu acho muito exagerada a sua perspectiva. Vamos fazer uma aposta então? Eu te ajudo, inclusive, com mantimento. Você só dá comida para ela, deixa ela dentro de um quarto, tá bom? Aí você só dá comida. E eu te ajudo a dar danoninho todo dia para ela, debaixo da porta, assim, ó. Daqui uns anos tu abre, vamos ver o que ela vai fazer. Se ela se tornou um ser angelical, tua filosofia está correta. Se ela sair de lá querendo te matar, a minha filosofia está correta. O fato é que, naturalmente, nós somos inclinados ao pecado. E nós precisamos, sim, ser instruídos a partir da palavra. E nós precisamos também ter o Espírito de Deus dentro de nós, nos empurrando para Cristo, porque a nossa carne constantemente está nos empurrando para o contrário disso. Faz sentido para você ou não? Então, Paulo está usando uma linguagem que soa como ofensiva. Ele chama homens adultos de criança. O que você acha? Você acha que se eu olhasse para o Esdras aqui, eu vou usar o Esdras porque eu tenho essa liberdade, dissesse assim, tu é uma criança, ele ia se sentir bem? Mesmo sendo um exemplo, brincando, eu tenho certeza que passam umas energias assim na espinha, assim, né, e um desejo de responder à altura. Porque ninguém gosta de ser chamado de imaturo. Ninguém gosta. E a maioria de nós não sabe lidar com a realidade de quem de verdade nós somos. Mas criança se jogar no supermercado e fazer birra para querer um danoninho, tá tudo bem. O problema, irmão, é quando você é adulto velho, tem cabelos e barbas brancas. E quando você não recebe um brinquedinho que você está pedindo do seu papai, você se joga na cama e faz birrinha. Entende? E aí, irmãos, eu não quero entrar no mérito da questão, porque eu sei que a nossa geração é assolada por tantas patologias. Mas muitas vezes, até a nossa depressão, até a nossa indisposição nas emoções, é resultado dessa birra que nós estamos fazendo diante de Deus. Eu estou fazendo uma greve de alegria para ver se Deus me dá um brinquedinho novo. Claro que os brinquedinhos mudam, né? As ambições, quando cresce, já não são mais... Vai crescendo, né? No começo é danoninho, mas daqui a pouco vira o quê? Vira umas becas legal, uns tênis legal, né? Aí daqui a pouco viram uns carros legais. Aí daqui a pouco, quando você percebeu que danoninho, becas e carros não satisfazem, aí você tem outros meios de tentar. Ah, eu vou tentar no ministério. Ministério é um ótimo lugar para pessoas mal resolvidas tentarem resolver seus conflitos. Tenta isso, irmão. Tem uma palavrinha chamada obreiro de tempo integral. Faça um favor de beber dessa droga para você ver como esse negócio vicia. Como que esses lugares de evidência geram em nós uma parada esquisita, sabe? Uma dependência, uma necessidade de poder, de relevância, de fama, de dinheiro, de tantas outras coisas. Então muda-se o objeto de desejo, mas o comportamento é igual. Adultos que deveriam caminhar como adultos que relacionam com Deus e com os outros como crianças e fazem birrinha quando não recebem aquilo que desejam. Faz sentido para você? Então eu vou tentar ficar manso agora.
Efésios capítulo 4, versos 13 aos versos 15. Acompanha comigo. Eu não vou usar mais muitas passagens, tá? Enquanto você abre Efésios 4, Hebreus 5,14 fala que o alimento sólido é para os adultos, que pela prática constante são capazes de distinguir entre o certo e o errado. Logo, homem espiritual é aquele que sabe discernir o bem e o mal, ok? O homem maduro pode fazer o mal consciente de que ele está fazendo mal. Mas o homem imaturo, ele faz o mal acreditando que está fazendo bem. E Efésios 4, 13, 15, Paulo usa a mesma linguagem que ele usou em 1 Coríntios. Ele usa o termo maturidade e crianças. Diz assim a palavra do Senhor: até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos, em todos os aspectos, cada vez mais parecidos com Cristo, que é o cabeça. Irmãos, nós estamos falando de uma maturidade que é produzida pela espiritualidade. Uma maturidade que é produzida pelo relacionamento com Jesus. Essa maturidade se experimenta no contexto individual, mas principalmente no contexto coletivo, quando comunidades espirituais geram esse ambiente de evolução dessa espécie. Nós precisamos evoluir, os darwinistas, né? Da carnalidade para o homem espiritual. E a comunidade espiritual tem essa capacidade de conduzir pessoas desse lugar. O que é interessante é que quando nós olhamos para essa passagem aqui, Paulo fala a respeito da maturidade, da completa medida da estatura de Cristo. Deixa eu perguntar para vocês aqui, e aí vocês me respondam, tá? Com o braço. Quantos aqui gostariam de crescer a estatura de Cristo? Nem todo mundo? Vou fazer melhor. Quantos não gostariam? Levanta a mão. Ah, tá. Agora ficou melhor. Quantos querem se tornar pessoas maduras? Quantos estão cansados de lidar com a sua própria imaturidade? Só eu ou tem mais alguém aqui? Quantos de verdade querem ter a aparência de Cristo? Quantos estão dispostos a falar a verdade em amor? Porque quando nós olhamos para a dinâmica que Paulo está apresentando aqui, ela é muito simples. Ela é muito simples. Ele só falou isso. Na medida que os dons são exercidos, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, o corpo de Cristo é edificado e preparado para a obra do ministério. E aí, todos nós vamos alcançar a unidade da fé. Deus vai ser tudo em todos, irmão. Não vai ter mais esse lugar que eu falei para vocês que é perigoso aqui, entende? Porque Deus vai ser tudo em todos. Não vai ter menor e maior. Não vai ter aprendiz e... O contrário é o quê? O professor. Ok? Cristo será tudo em todos. Amém? Ele fala que na medida que esses dons são exercidos, ou seja, o corpo de Cristo ajuda a outra parte do corpo de Cristo a se tornar madura. E na medida que eles amadurecem, eles deixam de ser levados por qualquer vento. Qualquer vento de Danoninho, qualquer vento de Nike, qualquer vento de carros, qualquer vento de ministérios. Qualquer tipo de engano, qualquer tipo de necessidade, de desejo. Porque Cristo vai ser tudo em todos. Ok? Pode baixar aí que eu grito aqui mais alto.
Os caras lá de dentro estão jogando contra você, irmão. Sério. Então, vamos lá. Como é que eu faço então, Ivo, para experimentar isso? É fácil. Paulo falou que é só falar a verdade em amor. Pronto, irmão. Fechado? Todo mundo, a partir de hoje, então, fala a verdade em amor. Eu já termino a pregação, a gente vai para casa, o avivamento vai vir hoje mesmo sobre nós. Mas como que fala a verdade em amor, Ivo? Bom, eu tentei fazer uma equação aqui. Falar a verdade em amor é simples. Primeiro, eu preciso aprender a falar. Ok? Por que eu preciso aprender a falar? Os nossos irmãos gringos que nos influenciam muito do 412, inclusive essa semana eles vão estar aqui com a gente, eles dizem que brasileiro é muito bom para falar, quando não precisa falar. Mas quando ele tem que falar, ele não fala nada. Então o brasileiro ele foi criado para ser politicamente correto, né? Ele vê as coisas, ele discorda, ele acha feio, mas ele diz está bonito. Ele acha que é mentira, mas ele diz é verdade. Então a primeira coisa, você precisa aprender a falar. Falar é comunicar, colocar para fora a verdade do seu interior. Segundo, eu preciso falar a verdade. E o que é a verdade? Falar a verdade, nesse contexto de Efésios 4,15, tem a ver com duas perspectivas. Primeiro, a verdade é Jesus. A verdade é o Evangelho. A verdade é as boas novas do Evangelho. Em toda circunstância, em toda pergunta, a resposta sempre vai ser Cristo. Entende? Não importa o nível da sua dor, a resposta sempre vai ser Cristo. Mas a gente tenta aliviar a dor. A gente tenta aliviar a dor, a gente tem dificuldade de falar a verdade, porque a gente está muito preocupado com as emoções da pessoa que vai receber a nossa informação, de tal forma que a minha preocupação com cuidar dela é tão grande que eu não cuido. Não, porque se eu cuidar vai doer. É assim, irmão. Quando uma ferida está aberta e você precisa passar um antisséptico, por causa da geração Nutella, agora eles não ardem mais, né? Mas na minha época era a melhor coisa que tinha, Metiolate. Espirrava assim e podia soltar o animalzinho que ele ia correr alguns quilômetros. De tanta ardência, né? Geralmente, quando nós temos que tocar na ferida de alguém, de verdade vai doer na pessoa. Assim como vai doer em nós. Irmão, é muito feio uma ferida aberta. O cheiro é ruim. Então eu preciso aprender a falar, mas eu preciso aprender a falar a verdade. E a verdade é Cristo. Mas a verdade é a verdade. João diz que Jesus era cheio de graça e verdade. Jesus ele sabia falar a verdade, mas ele falava a verdade em amor. Eu sei que tem alguns exemplos de uma comunicação não tão amorosa de Jesus na Bíblia, né? Quando ele encontrava os fariseus, algumas vezes, lhe faltava um pouco desse amor. Mas o fato é que, entre nós, é necessário desenvolver um tipo de comunicação que expressa, em primeiro lugar, a verdade do Evangelho, em segundo, a verdade daquilo que nós estamos vendo. Se é bonito, é bonito. Se é feio, é feio. Irmãos, essa é uma das 12 regras da vida do Jordan Peterson, né? Se você não puder falar a verdade, pelo menos não minta. Ele ensina assim. E a gente vai precisar exercitar isso, irmãos. Então eu preciso aprender a falar. Isso, irmão. Falar. Falar não é balbuciar, tá? Falar a verdade. E eu estou falando isso para vocês porque eu tenho algumas experiências. Geralmente pessoas me procuram para conversar porque elas estão ofendidas com alguém, né? E geralmente quando ela vem falar comigo que está ofendida com alguém, eu falo, olha, eu vou te ajudar. Eu não vou resolver, porque o problema não é meu, o problema é seu. E você vai precisar resolver com a pessoa que você está com problema. Então eu só vou criar com você uma dinâmica não violenta para que você comunique aquilo que você está sentindo para a pessoa, tá bom? Aí a pessoa, claro, começa a morrer de ansiedade. Porque a vida inteira ela não foi instruída a lidar com resolução de problemas, com conflitos. E eu falo, vai doer. É igual ir na academia. Nos primeiros dias, os primeiros exercícios. No outro dia você vai estar
toda doída, mas daqui a pouco você vai começar a sentir prazer nesse negócio. E eu já instruí alguém aí a exortar o outro, e depois eu fui perguntar do outro se a pessoa tinha procurado, e falou, procurou, e como foi a conversa? Nossa, me elogiou pra caramba. Eu, é mesmo? Que engraçado. E aí eu procurei a pessoa, vem cá, eu fui procurar o ciclano lá, que eu pedi para você falar, para resolver aqueles conflitos que você me falou, mas parece que aquilo que você falou dele para mim não foi a mesma coisa que você falou dele para ele mesmo. Tem um gato aí nessa comunicação, vamos retirar? E aí a gente achou o rabo e puxou, né? E resolvemos a situação. Então, falar a verdade é importante. E eu preciso criar uma forma de falar a verdade. Eu preciso comunicar de uma maneira que eu não conheça o outro segundo a carne. Você lembra da passagem que eu preguei da última vez? Que nós não vamos conhecer o outro segundo a carne? Então, quando eu comunico a verdade em amor, eu me coloco numa condição de vulnerabilidade para expressar o que eu vejo na vida do outro, para que eu não atisse a carne do outro. Porque se eu falar a velha criatura do meu irmão, e o meu irmão responder a partir da velha criatura, aí, irmão, vai prevalecer quem tem mais habilidades nas artes marciais. Porque o pau vai quebrar e não vai ter jeito. Entende? Por isso, ao invés de... mas o Ivo falou agora que eu vou falar a verdade. Aí tu sai igual o... Como é que é o nome daquele filme que o cara... o filho fez um pedido que ele tinha que ficar um dia sem mentir? É o mentiroso ou é aquele do controle? É o mentiroso. Tu vai sair igual o mentiroso. Lembra que o mentiroso entrava e ele cumprimentava as velhinhas do prédio, dizendo que ela estava linda, maravilhosa e tal. E nesse dia que ele não conseguia mentir, ele entrou e ele arrumou as maiores confusões da vida dele. Que ele saiu falando, feia, mocreia, não sei o quê, pai. Você vai ficar assim, irmão. Então eu estou falando que você precisa comunicar a verdade, mas você precisa aprender a comunicar essa verdade em amor. Concluindo, então, essa passagem, aparentemente, quando nós nos comprometemos em comunicar a verdade em amor, nós produzimos maturidade no outro. Falar a verdade gera maturidade. Na medida em que eu falo a verdade e os outros amadurecem, gera-se uma cadeia infinita de maturidade. Porque eu era infantil. E o Felipe veio e falou uma verdade sobre a minha vida. E eu me tornei maduro. E aí eu posso agora, com maturidade, comunicar de forma madura algo na vida do Norberto que eu estou vendo que ele é infantil. E o Norberto, na medida que recebe essa comunicação em amor, ele amadurece. E aí ele tem a capacidade de falar em amor na vida do Esdras, que amadurece. E assim vai, irmãos. E é dessa forma que nós vamos construindo esse lugar aonde Cristo é tudo em todos. Entende? Um lugar aonde ninguém vai ser levado por qualquer vento, porque todos seremos maduros na estatura de Cristo. Mas beleza. Esse é o nosso desejo. Eu vou usar esse é o nosso ideal, entre aspas, porque eu estou com crise com a palavra ideal. Mas deixa eu puxar um pouquinho para o mundo real agora. Mesmo estando em Cristo, mesmo sendo salvo, eu posso estar nessa condição inferior da minha alma, a condição da imaturidade. Sim ou não? Paulo falou que tinha esses crentes lá. Pode ser que eu seja um deles. Eu sei que quando nós lemos a Bíblia igual nós assistimos o filme do Rambo. Entende? No filme do Rambo, quem nós somos sempre? O Rambo. Nós nunca somos o exército adversário que vai pegar a bala do Rambo. Na Bíblia é igual, irmão. Jesus está contando uma história dos fariseus, eu estou atrás de Jesus. Eu nunca sou o fariseu, mas Jesus estava tentando falar para mim como fariseu. É assim. O fato é que, mesmo em Cristo, mesmo sendo salvo, eu vou precisar, de alguma forma, exercitar, pensar a minha alma como uma alma que tem 2 recintos. E é esse o ponto que eu inauguro aqui, porque as próximas palavras vão entrar um pouco mais nesses recintos. Vamos chamar esses recintos de 2 recintos. Um recinto
inferior e o recinto superior, ok? O recinto inferior é um recinto, pensa num quarto, tá? Alguém vai estar perguntando, o que é recinto, Ivo? Um cômodo, um quarto, ok? Não é um cinto que passou por um recall, não. É um quarto, ok? Então, esse quarto, ele tem a nossa cara, ele tem o nosso DNA, ele tem a decoração que foi feita por nós. Nós escolhemos a iluminação, nós escolhemos as cores da parede, os móveis, os quadros. Esse lugar é um lugar que nós gostamos de estar. A nós parece aconchegante estar nesse lugar. Nós nos sentimos habituados, confortáveis, seguros. Mas, estranhamente, percebemos que permanecer nesse recinto gera um incômodo, gera uma sensação de que existe algo mais para ser experimentado que nesse recinto não é possível. Então, esse recinto nós vamos chamar do recinto inferior. O outro recinto, o recinto superior, nós não nos sentimos tão à vontade. Não tem a nossa cara, não tem o nosso DNA, não tem as nossas cores, não tem os nossos gostos. Mas mesmo assim, tem um sentimento lá no fundo de que esse é o lugar que eu devo ficar. Ok? Esse segundo lugar, ele fala a respeito do novo eu, da nova criatura que eu sou em Cristo. Alguém amadurecido, uma natureza superior, porque ela recebe a vida do próprio Deus. É uma vida superior porque o próprio Deus habita comigo nesse recinto. João capítulo 14, verso 23, você não precisa abrir, eu vou só citar rapidamente para você, diz assim, ó: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele, e faremos nele morada. Tem a ver com Colossenses 1, 27, irmãos. Cristo em nós, a esperança da glória. O recinto superior não tem a ver com uma perfeição arquitetônica, mas tem a ver com uma completude, porque Deus habita nesse lugar e nele nós nos sentimos plenos e completos. Ele não fala sobre conforto, porque ele é um lugar de obras. Aquele que começou a boa obra há de cumprir até o último dia. Quem já morou numa casa em obra? Legal, né? Você limpa a casa e a casa nunca fica limpa. Quando você deita na cama, você traz uma pá de areia para cima da cama junto. Poeira, cimento. Falta beleza, é tudo cinza ou cor do tijolo, né? Uma casa em obra, ela não é uma casa que traz essa sensação de conforto. Mas a questão é que você pode habitar num lugar que foi arquitetado pelo seu próprio ego, da sua maneira, que você se sente conforto. Você se sente confortável lá, mas que você está sozinho. Ou você pode habitar num lugar que foi arquitetado por outra pessoa. Então ele pode parecer mais com uma obra ou com um centro cirúrgico. Nenhum dos dois lugares é muito bom. Eu acho que eu preferia a obra, inclusive. Mas nesse lugar, Deus está com você. Isso fala a respeito de pessoas maduras ou pessoas imaturas. É baseado nisso a maioria dos nossos conflitos. Quando eu tento, através do Cristo que está em mim, tocar no Cristo que está em você, e você espana e empina a carroça, é porque você está dizendo, em outras palavras, Ivo, eu não quero ser retirado desse recinto maravilhoso que eu pintei com as minhas cores e mobiliei com o meu gosto, para ir para esse recinto que parece uma sala cirúrgica, onde eu vou ter que ficar numa condição de vulnerabilidade, sem roupa, e você vai estar com um bisturi na mão para cortar a minha carne. Só tem um detalhe, irmãos. Um dia eu tive essa experiência, eu já contei, não vou contar novamente. Mas eu cheguei cedo num lugar e fiquei esperando a hora para passar por uma cirurgia que ia tirar uma bolinha que estava aqui, em cima do, não sei como é que é o nome desse negócio aqui, que sai os pelinhos aqui do olho.
A sensação de que um cara que eu não conheço viria com um bisturi amolado para fazer um corte bem pertinho dos meus olhos não era muito agradável. Você entende? É muito mais legal receber na casa, mesmo uma casa em obra, um pintor que vai fazer uma mudança na sua casa que vai deixar ela mais bela, mais viva em cor, do que você ser recebido por um cirurgião que está com um bisturi na mão dizendo: seja bem-vindo, eu vou cortar a sua carne. Faz sentido para você? Então deixa eu avançar. Mesmo como um portador de Deus, mesmo desejando receber do Cristo que habita na vida do outro, usufruir do Cristo que habita em nós, ainda assim, nós sempre seremos muito mais inclinados ao recinto inferior. Nós somos tomados, em geral, por um espírito de independência e autoproteção. Por isso os relacionamentos são afetados. Esse espírito de independência e autoproteção é chamado pela psicologia como algo bom, o impulso de proteção. Mas a Bíblia chama isso de carne, e ela diz que deve morrer. Entende? Porque a aliança é lugar de vulnerabilidade. Não tem como eu fazer uma aliança com a minha esposa e dizer assim, ó, eu caso com você, desde que não tenha essa necessidade da gente tirar a roupa. A gente vai ficar sempre vestido todo o tempo. Não vai dar certo não, irmão. Não vai dar certo, tá? Para não entrar em detalhes em respeito às crianças do lugar. Então, nós concluímos com isso que mesmo como portadores de Deus, nós somos carnais. Mesmo buscando a melhor maneira de viver, nós sentimos alegrias e tristezas. Mesmo buscando a melhor maneira de viver, nós ficamos divididos entre comemorações de aniversários e divórcios. Nós ficamos divididos entre formatura dos filhos e a adesão do filho a uma casa de recuperação. Nós ficamos divididos em um ente que nasce e um ente que morre. Nós ficamos divididos entre mesas fartas e mesas vazias. Isso fala da realidade. Isso fala do recinto superior também. No recinto inferior, essas coisas acontecem. No recinto superior, elas acontecem também. Mas no recinto inferior, você está sozinho. No recinto superior, o próprio Deus está de mãos dadas com você. Amém? Então, a mentalidade do recinto inferior é aquela assim, ó, não, eu quero ter bons relacionamentos. Não toca nas minhas coisas que está tudo bem. Eu quero relacionamentos que não me ofereçam perigos. Eu quero relacionamentos que alimentem o meu ego e a minha alma. Entende? No recinto inferior, eu cuido das minhas próprias necessidades. No recinto inferior, nós somos totalmente afetados pelo mundo. Porque ora o mundo nos frustra, ora o mundo nos captura. Não sei se você já percebeu isso. Mas tem hora que a gente não aguenta mais estar no mundo e o desejo era meter uma bala na cabeça. Mas tem hora que o mundo te dá umas bolotinhas assim, e aí tu... Ai, o mundo é maravilhoso. No recinto inferior, nós abraçamos um código moral que nos diz o que nós devemos ou não fazer para viver uma vida feliz. Foi isso que a gente tentou tirar da cabeça de vocês usando aquele livro Chega de Regras. Deus não tem compromisso com esse lugar. Ok? O lugar inferior. Deus não está querendo arrumar a tua bagunça interior. Porque
No desejo de viver o amor, o que a gente faz é assim, ó, eu escuto o meu irmão que está meio atrapalhado da vida, e aí eu tento, não, cara, será que não é isso, e aquilo outro, e fico tentando arrumar a bagunça. Deus não está nisso. Deus queria entrar nesse lugar e tacar fogo e acabar com tudo, porque Ele não quer consertar uma bagunça, Ele quer te dar um recinto novo. Isso fala de viver uma novidade em Cristo Jesus, de uma segurança, de um consolo, de uma paz que excede todo entendimento. Não dá para explicar. Você já teve uma experiência com essa tal dessa paz que excede todo entendimento? Nossa, isso que aconteceu comigo deveria ter me deixado muito mal, mas eu estou bem. Me explique. Não sei te explicar. Essa é a paz que excede todo entendimento. Essa é a mesma paz que te auxilia na hora de uma decisão. Essa é a mesma paz que te consola na hora da dor. Então, irmãos, viver no ambiente inferior é insalubre, é doentio. Viver no ambiente inferior nos estraga. Sabe por quê? Porque no ambiente inferior nós estamos constantemente fazendo força para controlar os nossos impulsos. Da última vez eu já fui muito vulnerável, então hoje eu estou mais fechado. Mas quanta força eu fiz para vencer um vício que me dominava, irmão? Fiz jejum, todas as regras que me ensinaram lá na minha igrejinha. Fica longe disso, jejum assim, lê a Bíblia assim. Não deu certo. Um belo dia, a graça de Deus brilhou diante dos meus olhos. E simplesmente eu compreendi que Cristo é tudo para mim e que eu não preciso de mais nada. E o vício sumiu. Eu fui retirado do lugar inferior e eu fui jogado no lugar superior. Não é romântico, mas é verdadeiro. Não é belo, exatamente belo, nos nossos padrões estéticos. Mas os padrões estéticos de Deus não são como os nossos. A imagem mais bela para o cristianismo é um judeu morto, pendurado, com seu corpo dilacerado numa cruz. É a imagem mais bela, porque é a imagem que nos dá liberdade. Então o nosso senso de beleza e estética é comprometido pelo pecado. No lugar inferior, nós somos dependentes de pessoas e coisas. Nós andamos igual o baby da família dinossauro. Você tem que me amar. Pum. Morre, desgraça. Passa para o recinto superior de uma vez. Eu preciso casar. Ah, Ivo, tá casado, tá aí, né? Casou com a mulher mais bonita da igreja. Aí tá aí, ostentando. Irmãos, se eu não for completo solteiro, casado eu só vou potencializar a minha incompletude. Entende? É matemática, é muito simples. Entende? Você pega um problema, multiplica por 2. Chama casamento. Entende? Então, se eu não sou pleno sozinho, eu não vou ser pleno junto. Ok? Nesse lugar a gente está dependendo de coisas, de pessoas, porque Deus quer que eu seja feliz. Deus quer que tu morra, desgraçado. Eu falei que eu ia ser gentil, eu vou tentar me controlar. Nesse lugar inferior, nós não acreditamos na intimidade. Porque tem muita tensão nos relacionamentos, tem muita raiva, tem muito medo, sentimento de exclusão, tem inveja, tem cobiça, tem tantas outras coisas. Entende? Então, quando nós buscamos a partir do recinto inferior, a gente busca. E o que a gente encontra? Cansaço. Quem já teve a experiência de pegar uma pastinha, encher de currículo e sair na rua, no sol quente, procurando emprego? Aí você busca, né? Mas você sai com esperança. Hoje eu vou conseguir um emprego.
Nem precisa ser dos sonhos, qualquer coisa, só para não me chamarem mais de vagabundo, né? E aí, irmão, você anda, deixa currículo pra caramba. No fim das contas, você só percebe uma coisa: você gastou seu sapato, você gastou suas calorias, você está com fome, você está com sede. Aí você chega no fim do dia e você diz assim: eu não aguento mais. Esse é o resultado da busca no lugar inferior. O lugar inferior só nos dá mais sede, mais fome, mais frustração, mais insatisfação. Mas quando a nossa busca é no recinto superior, irmãos, ali nós encontramos satisfação, deleite, plenitude, alegria, porque o recinto superior é o lugar aonde Deus está. E quando nós estamos com Deus, nós podemos nos sentir seguros. Ou se você pudesse. Na Assembleia a gente usava a palavra Oxalá. Eu achava que era coisa de macumba, né? Mas a gente dizia assim: Oxalá se eu saísse desse lugar e fosse para ali. Quisera, né? Quisera que todos nós, irmãos, habitássemos nesse lugar. Mas sabe o que eu tenho que te falar? A maioria de nós, eu e você, estamos tudo aqui, irmão. A maioria de nós vive no recinto inferior. Mesmo conscientes do favor de Deus por nós, nós não conseguimos sair daquele lugar. Porque parece que o piso daquele lugar é lamacento, né? É tipo aquelas areias movediças que a gente via nos filmes. Gruda. E a gente tenta sair, mas não consegue. Tem pequenos lapsos de sentimento de alguém que mora no recinto superior, mas, na verdade, o porteiro daquele lugar não nos conhece, não. O porteiro daqui, quando a gente chega na porta, ele já abre o portão para a gente. Opa, seja bem-vindo, te conheço. Ali ele diz: o que você está fazendo por aqui? Estou tendo um lapso de riqueza aqui. Estou querendo desfrutar dos tesouros que Cristo conquistou para mim. A parte boa é que, se você for peixe do morador, ele sempre libera para você. É só interfonar, dizer: Jesus, posso entrar? Ele: vem, filhote. Ele está sempre aberto para te receber. A comunidade espiritual, irmãos, é exatamente o lugar onde nós compreendemos isso. Nós abraçamos falar a verdade em amor, e nós não relacionamos com o outro acreditando que o outro é esse anjo. A gente acredita que, de verdade, todos nós temos as nossas imperfeições e carecemos da glória de Cristo. Eu posso, numa área da minha vida, te trazer uma grande revelação da pessoa de Jesus. Mas você pode ter uma grande decepção com alguns aspectos da minha vida que eu ainda não permiti receber a visita do novo arquiteto. Faz sentido para você? A comunidade espiritual produz discípulos espirituais. Nessa relação, na comunidade espiritual, nós descobrimos que abençoar as pessoas é melhor do que usá-las. Nessa comunidade espiritual, nós descobrimos que a alegria sobrevive mesmo diante das decepções. Nessa comunidade, nós recebemos gentileza, paciência e bondade, que afasta a nossa irritação. Nessa comunidade espiritual, e eu preciso abrir um parênteses, irmãos, eu não estou falando de igreja, tá? Quando eu me refiro à comunidade espiritual, eu estou falando a respeito de um núcleo menor da igreja. Um núcleo muito mais vivo e muito mais comprometido da igreja. Eu estou falando a respeito das amizades que você entra, que não dá para ter com todo mundo isso aqui não. Ok? Pode ser que você seja um megazord da comunhão e que você consiga ter comunhão com várias pessoas. Mas a maioria de nós não consegue intimidade com muitas pessoas. Não é nem saudável, irmão. Não é nem correto. Entende? Comunidade espiritual, então, é um relacionamento, é um núcleo menor de relacionamento, aonde você entra em total vulnerabilidade, permitindo que o outro acesse o seu interior e traga o Cristo que está nele para morar com você, e você doa do Cristo que está em você para morar com o outro também.
Entende? Nós descobrimos uma solidez e uma sanidade diante das dificuldades quando nós estamos nessa comunidade espiritual. E aí eu estou terminando, irmãos, tá? Eu quero dizer para vocês que eu sou muito grato a Deus pelo assunto que nós estamos estudando nesses dias. Porque eu sinto que é um ambiente que Deus está gerando para que saúde aconteça dentro da nossa comunidade. É como se nós estivéssemos costurando os odres para aquilo que Deus vai derramar sobre nós. Nós temos histórias de avivamentos, onde a presença de Deus chegou, mas as emoções dos líderes daqueles avivamentos não estavam preparados. Isso fez com que o mover de Deus, o derramar de Deus fosse cessado naquele lugar. E Deus está querendo, em nosso meio, preparar esse lugar. Um lugar que vai conter aquilo que Ele quer derramar sobre nós. Então, irmãos, eu fui tomado de muita gratidão quando eu cheguei aqui hoje. E eu acho que esse negócio está acontecendo mais comigo. Eu não sei se é a velhice que chega e deixa a gente levemente fragilizado, né, nas emoções. Mas eu sou muito grato porque eu tenho uma família espiritual. Eu sou muito grato porque eu vivo uma comunidade espiritual. Eu sou muito grato porque eu tomei uma decisão há anos atrás de sair da minha cidade e vir para esse lugar. Porque lá eu atuava como um super-herói. Eu era o salvador de todo mundo, mas eu não tinha ninguém que tocasse na minha vida. E eu vim para esse lugar e eu encontrei pessoas que estão me ajudando a me tornar mais parecido com Cristo. E, irmão, a obra ainda é longa. Já tem alguns anos, mas essa casa só vai ficar pronta no último dia de verdade. O fato é que esse recinto inferior não é o recinto que Deus nos chamou para viver. E o Senhor está querendo nos levar para aquele lugar. Mas a transição do recinto para o outro, ela tem algumas dificuldades. E o próprio Deus escolheu utilizar como transportador a sua igreja. Eu lembro de uma palavra que eu recebi enquanto eu estava preparando essa mensagem. Eu recebi da Elisa. Ela disse: eu tive uma visão com você, que você estava num lugar que tinha um rio bem grande no meio e tinham 2 abismos. E uma ponte estava sendo construída para atravessar desse abismo, de um abismo para o outro. Mas que Deus tinha te dado um barquinho bem pequenininho. E nesse barquinho você atravessava o rio, pegava as pessoas de um lado e levava para o outro. Sabe, eu sinto que tem a ver com esse momento que Deus quer fazer no nosso meio como comunidade. Lembra que na última mensagem eu falei sobre pegar na mão? Fique em pé aqui, Felipe, que você é o melhor ator que nós temos na igreja. Deus está nos chamando para, do próprio recinto inferior, pegar na mão um do outro e ajudar a atravessar essas dificuldades que tem no caminho e conduzir até o outro lugar. Tá? Obrigado, Felipe. Uma salva de palmas para toda a interpretação do Felipe. Deus está nos chamando para conduzir pessoas. Ô, Wesley, pode chegar aqui, mano. Eu já vou terminar. Aí você dá aquele acorde que eu faço aquela voz que todo mundo gosta, que assim quebranta, né? Fica a dica, irmão. Isso é falsificação, mas vamos lá, já que a gente gosta. Então, presta atenção numa coisa. O que acontece é que nós temos muitos irmãos no nosso meio passando por muitas lutas, muitas dificuldades. E a maioria de nós está tentando arrumar o recinto bagunçado. Quando o convite de Deus é: não, abandona esse recinto velho, pega o morador desse lugar e leva para um novo lugar. Só que tem um outro detalhe nisso tudo. É que a gente acredita que essa função que eu fiz aqui, de pegar na mão do Felipe e levar ele até outro lugar, é eu que tenho que fazer como pastor. São os líderes que têm que fazer como pastor. São os psicólogos, graças a Deus, um monte que Deus está nos dando nessa comunidade. Conselheiros bíblicos que estão se formando nisso. Maravilha tudo isso.
Mas isso não é papel dessas pessoas. Isso não é papel de profissionais. Irmãos, uma das coisas para Deus vir e restaurar o que Ele quer restaurar na igreja é a gente não abandonar aquilo que já foi restaurado. A reforma já acabou diante de dores, de traumas, de tantas outras coisas, de pecados que Ele não vence. E a gente está tentando criar, sabe, costurar o véu que já foi rasgado. Não, irmão, o véu foi rasgado, você pode entrar pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, na sala do trono de Deus. Entende? Ali é a libertação, ali é a cura, ali é a plenitude. Então eu quero te chamar para ficar de pé, porque eu quero fazer um apelo essa noite. Essa noite, nessa manhã, é o vício, irmão.